Então, hoje o nosso estudo é a feitiçaria na visão da doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala a respeito desses assuntos para nós? É importante nós mostrarmos que a doutrina espírita ela está atenta sobre essas questões também. Ela nos explica, nos esclarece a respeito desse assunto. Vamos lá? Toca para nós, para o próximo slide. Estes são os principais livros que nós consultamos para trazer este assunto para nós. Livros, esses são os principais, tem alguns outros, mas esses são os livros que a gente pegou como foco principal para que a gente pudesse desenrolar, né, esse assunto aí. Vamos em frente, vamos lá para o próximo. Aqui eu queria fazer um esclarecimento. Na verdade, os próximos slides vão ser de esclarecimentos, para que a gente depois adentre ao assunto do qual a gente hoje vai trabalhar, que são as feitiçarias. Primeiro esclarecimento. Nós precisamos deixar muito claro que Umbanda e Candomblé não são práticas, não são doutrinas iguais, a mesma coisa, né, que a doutrina espírita. São doutrinas completamente separadas. A doutrina da Umbanda, a doutrina do Candomblé e a doutrina espírita. São três coisas distintas, que muita gente mistura e coloca tudo junto. Não é. A doutrina espírita, ela tem todo um conjunto de estudos, de esclarecimentos, de atividades totalmente diferentes da Umbanda e Candomblé. Umbanda e Candomblé são doutrinas espiritualistas. A doutrina espírita também é espiritualista. Espiritualista quer dizer que acredita na sobrevivência dos espíritos. Então, precisa ficar muito claro que Umbanda e Candomblé não derivam do espiritismo. Não são totalmente distintas uma da outra. A doutrina espírita surgiu, ela foi estabelecida, foi codificada na França a partir do ano de 1857. Seu codificador foi Allan Kardec. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que surgiu em torno de 1908 e foi fundada por Zélio Fernandino de Moraes. E o Candomblé é uma religião afro-americana que se desenvolveu no Brasil durante o século XIX. Então, são coisas totalmente distintas uma da outra. Então, esse é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. A mediunidade, que é a comunicação com os espíritos, não é uma exclusividade e propriedade da doutrina espírita. A mediunidade sempre existiu em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita, através do codificador Allan Kardec, veio trazer esclarecimentos a respeito da mediunidade para nós aprendermos a usar. E assim, a doutrina da Umbanda e a doutrina do Candomblé têm as suas formas de interpretar e entender e utilizar a mediunidade também, que são completamente diferentes uma das outras, ok? Bom, próximo slide. Aqui eu queria também fazer o esclarecimento que essa ideia da comunicação com os espíritos não nasceu com o espiritismo. A comunicação com os espíritos sempre existiu em todas as épocas mais remotas da vida humana. Desde os tempos iniciais do ser humano sobre a Terra, existiu a mediunidade, que é a comunicação dos espíritos, a intervenção dos espíritos aqui no nosso meio material. Eu aqui coloquei 3 exemplos. Abraão, que foi lá no início da civilização, ele queria ter um filho homem. E quando nasceu Isaac, ele teve esse filho. E aí uma voz, um espírito dizia para ele achava que era Deus falando com ele, né? E que dizia, olha, você tem que sacrificar o Isaac. Eu quero que você sacrifique esse filho para mim. E como ele tinha muita fé em Deus,
ele veio para provar para nós, já lá naqueles primórdios, sobre o Deus único, sobre um Deus só. E aí, quando ele foi sacrificar, que realmente ele ia fazer isso, apareceu um espírito e disse: não precisa fazer isso. Você já demonstrou a tua fé. Então, essa aparição do espírito, essa voz falando com ele, já é uma comunicação entre espírito e o Abraão. Isso é muito antigo. Isso está na Bíblia relatado, né? Depois ali tem o Moisés com a tábua dos 10 mandamentos, que também foram, né, trazidos para nós, essa questão dos 10 mandamentos trazidos pela espiritualidade para Moisés. Já é uma demonstração também de comunicação espiritual com o nosso mundo físico. E tem ali o anjo Gabriel aparecendo para Maria e dizendo que ela iria ter um filho e que esse filho deveria ser chamado Jesus. Então, a gente vê que a comunicação dos espíritos com o nosso mundo, ela sempre existiu. E de várias formas, de vários jeitos, o tempo todo isso foi acontecendo. Próximo slide. Então, é consenso entre todas as religiões, entre todas, que existem, então, essa possibilidade da comunicação e que existem espíritos superiores e existem espíritos inferiores. Os superiores são aqueles que querem nos ajudar, nos amparar. Os inferiores ainda são aqueles que nos atrapalham, nos perseguem, tentam dificultar a nossa vida. Próximo slide. Então, todas as religiões, todas pregam sobre a comunicação com os espíritos, de uma forma direta ou indireta, mas nenhuma nega, nenhuma, né, diz que não existe essa comunicação. Inclusive, existem muitos dogmas de várias religiões, várias cerimônias relativas a essa comunicação. Eu até coloquei 2 personagens ali, a gente vai falar disso agora, mostrando que não foi o Espiritismo que criou esses personagens, né? O doutrina espírita não criou nenhum desses personagens, mas esses sempre estiveram presentes em todas as religiões. Vamos ver alguns exemplos aqui de dogmas e cerimônias. Próximo slide. Por exemplo, o que é uma promessa? Promessa não tem nada a ver com doutrina espírita. Doutrina espírita não tem esse tipo de cerimônia, né? Esse tipo de dogma. Mas o que é uma promessa? Significa pedir alguma coisa para um espírito e, em troca, a gente faz um sacrifício. Então, a gente pede uma ajuda, um auxílio e faz sacrifícios. Isso é muito usado pelos nossos irmãos católicos. Eu até coloquei ali o Santo Antônio como, né, destaque, que geralmente as pessoas pedem para que ele ajude, né, de alguma forma, a ajudar num casamento, coisa assim, e aí faz, né, algum sacrifício para quando isso acontece, quando aquele pedido é realizado. Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita não tem isso. Mas se você acredita que pode fazer uma promessa, que alguém pode te ajudar, é porque você acredita que existe essa possibilidade desse contato do plano espiritual com o plano físico. Próximo slide. Aqui nós temos o exorcismo e a expulsão do demônio. Exorcismo é um ritual utilizado pelos nossos irmãos católicos e expulsão do demônio pelos nossos irmãos evangélicos. E que significa o quê? Afastar, uma cerimônia religiosa para afastar o demônio ou espíritos maus. Também, isso não é praticado pela doutrina espírita. A doutrina espírita não tem esses rituais. Se você, ali como eu coloquei da promessa, que você pede ajuda de um espírito bom, e aqui você está tentando afastar um espírito mau, então é porque você acredita que existem bons e maus. E isso não é coisas que a doutrina espírita pratica, esses dogmas. A doutrina espírita acredita na sobrevivência, na existência do espírito, na comunicabilidade deles, mas não utiliza promessas, nem exorcismo, nem expulsão do demônio. Próximo. Então, como a gente citou ali, como a gente viu, essa crença na comunicação dos espíritos faz parte de todos os credos religiosos, de todos os santuários e de todas as criaturas de qualquer religião. Todo mundo acredita, a grande maioria acredita nessa comunicabilidade dos espíritos.
ok? Bom, feito esses esclarecimentos, agora nós queríamos entrar no primeiro passo da doutrina espírita, começando a mostrar para nós o caminho para o esclarecimento sobre essa ação desses espíritos maus sobre a Terra, e aí vem a feitiçaria. Vamos lá. A gente tem, a doutrina espírita nos explica que nós temos diferentes ordens de espíritos. E isso está da questão 96 a 113 do Livro dos Espíritos. Diferentes ordens de espíritos, diferentes estágios evolutivos dos espíritos. Próximo. Então, a primeira ordem dos espíritos, como a doutrina espírita classifica os espíritos, a primeira ordem seria espíritos puros. A segunda ordem, bons espíritos. E a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Eu vou abrir um pouquinho mais agora essa questão dessa classificação, dessa escala espírita sobre os espíritos, para nós podermos pontuar de quem que a gente vai falar hoje, onde a gente vai trabalhar hoje. Próximo slide, então. Então, na classe, né, espírita, na escala espírita, a primeira ordem são de espíritos puros. Então, essa é a primeira classe, espíritos puros. Na segunda ordem, nós temos os espíritos bons, que vai da segunda até a quinta classe, que são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos prudentes e sábios, espíritos benevolentes. Esses fazem parte da segunda ordem de espíritos bons. E na terceira ordem de espíritos imperfeitos, nós temos da sexta classe até a 10ª classe. Então, claro que isso aqui é de uma forma geral, apresentada para nós no Livro dos Espíritos, classificando em 10 classes os espíritos. Sendo, então, que da sexta classe até a 10ª é onde estão os espíritos imperfeitos, onde estão os espíritos perturbadores, os espíritos neutros, os pseudo-sábios, levianos, espíritos impuros. Vamos agora ampliar sobre essa questão dos espíritos imperfeitos. Próximo slide. Então, os espíritos perturbadores, por exemplo, né? Quem são? São aqueles que buscam perturbar, atrapalhar, se meter em tudo. Espíritos neutros não são muito bons para fazer o bem, nem maus para fazer o mal. Espíritos pseudo-sábios, aqueles que têm conhecimento relativo, um certo conhecimento, mistura muita verdade com mentiras, com erros absurdos. Então, ele quer falar de tudo, ele acha que sabe tudo, mas às vezes explica ou fala coisas que não têm sentido, que é contrário a qualquer bom senso. E daí nós temos os espíritos levianos, que são os ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. E a última classe de espíritos impuros, que são aqueles inclinados ao mal e fazem dele o objeto de suas preocupações. Eu coloquei 2 setinhas ali apontando, porque quando a gente vai falar sobre essa ação de espíritos para prejudicar alguém, para atender o pedido de uma feitiçaria ou coisa assim, são essas 2 classes, espíritos levianos e espíritos impuros, que vão atender, né, a esses pedidos. Ok? Então, feito esse esclarecimento também, vamos entrar nesse assunto agora. Primeiro, falar dos pactos. Isso mesmo. Será que é possível fazer pactos com os maus espíritos, os espíritos impuros que a gente acabou de ver ali? E Kardec vai falar para nós sobre isso da questão 549 a 550 do Livro dos Espíritos. Bom, vamos lá, então. Próximo slide. Os espíritos impuros são aqueles que atendem os chamados das pessoas maldosas. Então, a gente viu que os espíritos impuros são aquele último, da 10ª classe, né, da classificação espírita. Então, todo espírito impuro, ele é inclinado ao mal e fazer maldades. Esse é o foco da preocupação deles. Eles ficam preocupados apenas com isso. Claro que eles estão numa faixa vibratória, e aquelas pessoas encarnadas que estão nessa faixa vibratória também, que também querem fazer o mal,
têm desejo de fazer o mal, vão se ligar, vão se vincular a esses espíritos. Então, esses espíritos propagam a discórdia, a desconfiança, ficam criando máscaras, né, para tentar enganar as pessoas, para iludi-las e prejudicá-las de alguma forma. Ligam-se às pessoas de caráter semelhante para se unirem no propósito de fazer o mal. Esses são os espíritos impuros. Então, sobre aquilo que foi perguntado há pouco ali, será que é possível fazer pacto com esses espíritos impuros que só querem fazer o mal? Próxima. Então, sobre esse assunto, Kardec vai falar para nós. Kardec estudou sobre isso. Os espíritos trouxeram para Kardec orientações e esclarecimentos sobre isso. E ele colocou isso no Livro dos Espíritos para nós estudarmos, na questão 549 e 550. Vamos ver, então, o que o Kardec coloca para nós sobre isso. Pergunta 549. Há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? E aí o Kardec coloca bem claro, com orientação dos espíritos, não há pacto com os maus espíritos. Não, essa questão de pacto, de um contrato, de um acerto, isso não existe. O que acontece, então? São pessoas que têm a mesma natureza de querer fazer maldade, de querer prejudicar alguém, que simpatizam com esses maus espíritos que só desejam fazer o mal e pedem para esses espíritos para que eles os ajudem nessa maldade. Claro que daí, como esses espíritos se vinculam, se sintonizam com esse encarnado que quer fazer o mal, esse espírito também, na mente dele, no entendimento dele, ele acha que essa pessoa agora, porque pediu para fazer uma maldade para alguém, ele também, o espírito vê que ele acha que também, agora, ele pode pedir para essa pessoa também fazer o mal para alguém e essa pessoa se obriga a fazer. Então, é um querendo um ajudar o outro na maldade, né? Então, Kardec esclarece, é nisso que consiste o mal. Nessa simpatia, nesse vínculo, nessa sintonia que se criam, um fica apegado ao outro e um querendo que o outro o atenda naquele intuito da maldade, né? Mais ou menos assim, como eu te ajudei, agora você fica obrigado a me ajudar. Então, de uma forma figurada, né, é nisso que consiste o pacto. É isso que Kardec explica para nós. Próximo slide. Então, um exemplo, né, consta da questão 549 do Livro dos Espíritos, se você quer atormentar o teu vizinho, e não, você quer atormentar, você quer prejudicar de alguma forma, mas você não sabe como fazer. Então, você, de alguma forma, vai pedir para esses espíritos inferiores, esses espíritos impuros, que como você só quer o mal, para te ajudarem. E você vai pedir, então, que eles prejudiquem o teu vizinho. Só que você fica vinculado a isso. Você vai provocar isso, né? E eles vão tentar fazer. E aí cria esse vínculo. Mas aí vem uma ressalva que Kardec coloca para nós. Mas isso não significa que o teu vizinho, a quem você quer mal, não possa se livrar por sua própria conta, né? Ou com assistência dos espíritos, dessa influência. Então, não quer dizer que só porque você pediu para prejudicar o teu vizinho, que isso os espíritos vão lá e vão prejudicar. Não é assim que funciona. E aí a gente vai explicar o porquê que não é assim que funciona agora. Próximo slide. Então, Kardec deixa bem claro, né, quando está falando sobre essa questão do pacto, que é possível você evocar, pedir para esses espíritos que estão ali querendo fazer maldade, dispostos a fazer o mal, para prejudicar alguém. Então, você pode pedir. Você vai sintonizar com esses espíritos para prejudicar uma outra pessoa. Mas não há pacto. Há uma informação de vínculo por simpatia.
esse vínculo por simpatia, dentro do contexto espírita, é estudado como lei da sintonia. Então, só vai conseguir, né? Primeiro, você vai sintonizar com esse espírito para que ele faça o mal que você quer que ele faça. Então, vocês estão vinculados no mesmo padrão vibratório, tanto você quanto esse espírito. E vocês estando no mesmo padrão vibratório, vocês estão ligados. Aí, você pediu para prejudicar o teu vizinho, como é o exemplo anterior ali do slide. Porém, o teu vizinho está num padrão vibratório diferente. Um padrão vibratório onde o pensamento dele é bom, ele está protegido. Então, não quer dizer que você pediu, isso vai acontecer. Se o teu vizinho tiver um padrão vibratório diferente, não vai acontecer, porque a lei de sintonia protege as pessoas que estão num padrão vibratório melhor. Não há sintonia daí. Se o teu vizinho tivesse naquele mesmo padrão vibratório, aí ele poderia ser, né, prejudicado. Aí entraria outras leis também. Ia ter a lei de sintonia, mas ia necessitar ver a lei do mérito. Será que ele merecia isso? Se ele merecia, essa influência vai chegar e ele vai se sentir todo atrapalhado por esses espíritos que você pediu para fazer essa interferência na vida dele. Agora, se ele não tem sintonia, não vai afetar. Se ele tem méritos bons, embora ele esteja num padrão vibratório igual, mas ele tem méritos melhores, também não vai acontecer essa influência. Ok? É isso que está na questão, né, 549, que a gente viu do Livro dos Espíritos. Aqui eu vou dar uma paradinha e perguntar para o Carlos se existe alguma questão que o pessoal já levantou aí a bola para nós conversarmos, ou está tudo tranquilo. O que você disse para nós aí, Carlos? Deixa eu ativar o som aqui. Divaldo, nós temos aqui uma pergunta, deixa eu só melhorar a nossa telinha. Nós temos aqui uma pergunta da Sandra, que ela fala sobre sintonia. Será que ela pode continuar por várias vidas? Será que a gente se vincula a outros espíritos e isso pode virar uma família espiritual? Bom, vamos só esclarecer essa questão da sintonia. Eu acho que deu eco para mim, acho que você tem que sair para não dar o eco, não sei se é assim que funciona. Não, eu fecho o meu microfone aqui e eu acho que vai melhorar. Vamos ver. Se não melhorar, daí eu posso até sair para ver se dá um jeitinho. Só fecha o microfone, então. Bom, vamos esclarecer essa questão da sintonia. Melhorou. Essa questão da sintonia. A sintonia é um padrão vibratório. Então, assim como eu posso, por um momento, algo que me aconteceu, o meu padrão vibratório baixou um pouco. Então, a sintonia, ela fica variável o tempo inteiro, de acordo com o meu pensamento. Então, eu posso estar num padrão vibratório equilibrado, bem, mas aconteceu um imprevisto, alguma coisa que me desagradou muito. Então, por alguns momentos, eu vou ter sintonia. Se eu tiver naquele padrão de sintonia momentaneamente, eu posso ser assediado por essas influências, se eu merecer aquela influência. Então, vai acontecer isso ali. Então, durante meu dia, ele varia isso, né? Então, essa questão da sintonia, ela continuar em outras vidas, então, eu diria assim que seria não a sintonia, mas o vínculo. Se eu me vincular a essas entidades e pedir muita ajuda para eles, para fazer mal para alguém, esse vínculo, muitas vezes, eles perduram, né? Eu me vinculei a eles, e agora eu quero sair dessa influência, eu quero melhorar. Então, há muita dificuldade, às vezes, de quebrar esse vínculo, que perdura por muitas encarnações, às vezes. Por isso que, quando você começa a querer melhorar a tua vida, a querer sair e se livrar de vícios, se livrar de pensamentos que não são bons, você tem uma dificuldade enorme. Por quê? Vamos usar o exemplo do vício. Porque no vício você nunca está sozinho. Você é o que usa o copo, você é o que usa o cigarro, você que usa a droga, qualquer substância que seja.
Você está materialmente manipulando isso, mas não é só você que absorve tudo isso. Existe uma grande equipe de espíritos que estão ali à tua volta, junto com você, absorvendo. Você toma um copo, que seria a tua saciação. Você acaba tomando 5, 6 copos da bebida de álcool, que já é um excesso. Por quê? Porque outros vêm, tome mais um pouco para mim, tome mais um pouco para mim. Então, esses vínculos, aí quando você quer parar com o vício, é muito difícil. A gente falou muito disso quando falamos da parasitose espiritual no final do ano passado. Tá? Esse vídeo da parasitose espiritual está disponível, né, no YouTube, no canal do YouTube do Caminhos do Bem e no meu canal também. Então, a gente pode criar vínculos com essas entidades e que perduram por muitas encarnações. A sintonia depende do meu padrão vibratório, que pode mudar, oscilar, né? E o correto é eu manter um padrão vibratório, o meu padrão é esse. Momentaneamente eu posso baixar por uma situação ou outra, mas eu já tenho que voltar para o meu padrão, para não ficar à mercê das situações negativas. Ok? Isso aí, meu querido Edivaldo. Então, seguimos em frente? Vamos em frente, vamos indo. Vamos falar do poder oculto agora, né? O próximo slide. Isso. O poder oculto e o amparo divino. Que, na verdade, o que o Kardec queria saber nesse momento aí. Próximo slide. Primeiro, se pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, fazer mal ao seu próximo? Ou seja, você quer fazer mal, você pede para um espírito para fazer o mal, e esse mal se concretiza. Kardec queria saber isso. Se a pessoa desejar fazer o mal, e tem um espírito que quer fazer o mal, o próximo vai receber esse mal? E olha o que eu até deixei maior ali, né? A resposta ali, ó. A resposta é não. Deus não o permitiria. Então, não é só desejar fazer o mal que o mal vai acontecer. Está ali, ó. Deus não permite que um homem mau, com o auxílio de um espírito inferior, faça mal a alguém que o não mereça. Quando a gente está falando aqui de Deus, né, que Deus não permite, nós temos que entender que não é Deus ali interferindo para que aquilo não aconteça. Deus, na sua suprema inteligência, criou leis. Criou leis. Próximo slide eu explico melhor. Criou leis. A não permissão de Deus está nas suas leis. Então, nesse caso, na lei de sintonia. Então, naquilo que pelas leis de Deus não é permitido, ou seja, se não tem sintonia, não tem essa concretização daquele mal, porque não tem sintonia. Então, Deus não permite. Quando fala que Deus não permite, nós estamos indo, né, de encontro às suas leis. A não permissão de Deus está nas suas leis. Então, naquilo que pelas leis de Deus não é permitido, não podem fazer os espíritos ainda voltados para o mal. Ou seja, existe uma lei de sintonia. Na lei de sintonia, só vão sintonizar aqueles que estão na mesma frequência, no mesmo padrão. Então, se uma pessoa está num padrão melhor e o outro deseja o mal para ela, que está num padrão inferior, com o espírito inferior, se juntam para fazer o mal, se aquele que está num padrão, né, maior é o alvo, é o objetivo, não vai acontecer, porque Deus não está permitindo pela sua lei de sintonia. Ok? Então, até fiz uma pergunta. O que seria de nós se tudo lhes fosse permitido? Imagine, se bastava querer, vou lá fazer a maldade e a maldade acontecesse. Sem ter uma proteção, sem ter algo que impedisse de o mal
ser feito a qualquer momento, a qualquer hora, para qualquer pessoa. Ok? Próximo slide. Continuando falando de leis, né? Então, quando nos tornamos vulneráveis e, portanto, sem o amparo de Deus. Dá mais um enter aí, por gentileza. Isso. Quando que nos tornamos vulneráveis, portanto, sem o amparo de Deus? Quando que, então, nós se tornamos alvo dessas influências? E aí vem a resposta. A partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas. Aí nós nos colocamos, né, fora da sua proteção, não abandonados por Deus, mas submetidos às consequências das nossas próprias ações. Nesse caso, a lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. Vamos imaginar, né? Quando que eu estou atritando com a lei de Deus? Quando eu não faço aquilo que Deus me pede. Quando eu tenho mágoa, tenho rancor, tenho raiva do meu próximo. E na lei de Deus, Deus pediu para mim, você tem que amar ao próximo. Você tem que amar os inimigos. Mas eu não quero amar, eu quero ter mágoa, eu quero ter rancor. Então, você está se atritando com a lei de Deus. Então, o teu padrão vibratório, se você amasse, estava aqui. Mas se você não ama, você baixa. E aí você vai entrar naquela frequência, a mesma daquele espírito que quer fazer maldade. E na mesma frequência de pessoas que querem te fazer o mal. Sendo assim, você está sujeito pela ação, né? Pela lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, a sofrer o mal. Então, quando que nós estamos fora do amparo de Deus? Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus não quer que nós façamos. Mas quando nós estamos buscando cumprir aquilo que Deus quer, nós estamos amparados por Deus, pelas suas leis. Ok? Próximo. Aqui nós temos uma explicação de Divaldo Franco. Eu vou usar muito essa obra aqui. Divaldo Franco Responde, volume 2. Tem um material muito bom sobre esse nosso assunto de hoje. E nessa obra, nesse livro, Divaldo também fala sobre a questão da sintonia. Ele diz assim: em alguns casos, em razão da sintonia, o indivíduo pode ser vítima de espíritos perversos. Então, se sintonizar com essas entidades, você pode ser vítima desses espíritos, do desejo aquela pessoa encarnada que deseja te fazer o mal, né? Quando encontram um campo mental vibratório afim, passam a perturbar, mas sempre sob a lei de causa e efeito. Porque ninguém resgata o que não deve. Ninguém sofre aquilo que não tem necessidade para evoluir. Então, só vai acontecer essa ação desses espíritos nos causando problemas quando nós não atendemos às leis divinas, às leis naturais, né? Quando nós não fazemos aquilo que Jesus pediu para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, basicamente, né? Aí estaria resolvido toda a questão. Então, nós não estamos sobre o amparo divino, sobre o amparo das leis divinas, quando estamos atritados com as leis divinas. E assim, nós nos tornamos possíveis, né, vinculados a esses espíritos também, a sofrer essa influência, a sofrer essa perturbação. E daí fruto da lei de causa e efeito, lei de ação e reação, porque estamos na mesma frequência, na mesma sintonia e com os mesmos tipos de pensamentos, né? Próximo. Bom, então é muito importante nós sabermos que para sair da sintonia do mal, aí que vem agora, é importante nós saber isso. Como é que eu faço para não sofrer essa influência? Para sair da sintonia, basta que nós, né,
sair da sintonia do mal, do alcance desses espíritos impuros. Basta que tenhamos uma vida mais digna, uma vida mais moralizada. Não é necessário ser um santo, uma santa, mas uma vida associada ao bem, ao esforço, à vontade de querer acertar. Mantermos sintonia com os ensinamentos de Jesus, através do bem que nós possamos fazer. Amar o semelhante, perdoar, tolerar, compreender, né? Respeitar a nossa família, respeitar a nós mesmos, porque daí não há sintonia. Não tendo sintonia, não há feitiço, não há influência que nos encontre, que nos alcance. Então, basta que nós não esteja na mesma frequência para que possamos nos sair do alcance desses desejos de maldade contra a nossa pessoa. Ok? Próximo. Bom, a partir de agora, nós vamos entrar em outros assuntos. O que nós vimos até agora, se era possível essa questão dos espíritos poder nos influenciar. Que pode. Se nós estivermos na mesma sintonia, pode. Né? Kardec perguntou sobre questão de pacto, se poderia. Então, não é pacto, é sintonia. Isso pode, isso vai acontecer. Existem espíritos impuros, espíritos voltados à maldade? Tem. Tem encarnados voltados à maldade? Tem. Um pode pedir para o outro fazer maldade? Pode. Mas como que a gente se livra disso? Pela questão da sintonia. Então, isso a gente viu agora. Acabamos de ver. Antes de prosseguir agora aqui, pergunto de novo para o Carlos. Alguma questão a mais para conversarmos? Edivaldo, nós temos aqui dois questionamentos. Eu vou começar pelo da Luciana, porque eu acho que você acabou de responder. Não, isso né? Essa questão de sintonia, claro que está no nosso livre-arbítrio. É o nosso desejo. Quem é que muda o padrão vibratório? Somos nós. É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. É o meu desejo de não querer mais estar no padrão vibratório sob influência de espíritos, né, impuros, que estão nesse padrão aqui. Então, sim, existe relação entre sintonia e o nosso livre-arbítrio. É a nossa vontade que tem que, nesse momento, quem é que vai tirar nós dali dessa situação, da influência? Quem é que vai fazer com que nós não fiquemos à mercê dessas influências? Nós mesmos. A gente vai ver para frente, no nosso estudo, que tem pessoas que utilizam aquela história do corpo fechado. Vou fechar meu corpo para não ter influência. Fechar o corpo, mas não a mente, né? Não os pensamentos, não os sentimentos. O que me vincula aos espíritos? O que eu penso ou o meu corpo? Claro que é o que eu penso, o que eu sinto. E quem que controla isso? Sou eu. O meu espírito controla meus pensamentos, meus sentimentos. Então, tem tudo a ver, sim, Luciano. Existe uma relação muito grande entre lei de sintonia e o nosso livre-arbítrio. A sintonia, né, Edivaldo, ela é uma lei da física, né? Agora, o nosso livre-arbítrio é o que regula para que nível de sintonia a gente vai, né? Quem que toma a decisão, né? Somos nós. É a nossa liberdade de ação. Quem toma a decisão somos nós. A lei de sintonia, como você falou, é uma lei. Não tem o que fazer. Se eu não melhorar meu pensamento, eu saio dessa frequência. Se eu não melhorar, eu fico na frequência. Agora, quem é que faz melhorar? Quem é que tem essa ação né, de acionar isso? Somos nós. Isso mesmo. E temos mais uma aqui. Ó. Vamos lá, do Luiz Fernando. Também existe bruxaria do bem, através de feitiços, benzimentos. Nesse caso, é algo que também funciona devido às técnicas empregadas ou sempre é mediunidade? Bom, sempre é mediunidade. Sempre vai ser através de uma mediunidade que vai agir. E nesse caso, você fala que existe bruxaria do bem, feitiços do bem, que na verdade, a gente vai ver também que feitiço lá no início, quando começou a humanidade, isso era só para o bem. Com a evolução das coisas, as coisas foram acontecendo, aí virou de lado. Aí ficou como se fosse uma coisa pro mal.
Mas existe pessoas... quando a gente fala bruxaria, na verdade, feitiço, a gente está... Você pode pedir coisas boas para alguém, a gente faz isso na irradiação. Né? A gente irradia energias boas. Agora, irradiar coisas boas para alguém, vamos chamar, como você falou, bruxaria do bem, feitiço do bem, benzimentos. Para que você seja atingido por isso, qual frequência você tem que estar daí? Você tem que estar na mesma frequência agora aqui em cima. Agora mudou. Para você ser atingido por uma irradiação, nós estamos irradiando para você. Para você absorver o máximo dessa irradiação, qual frequência que você tem que estar? Na mesma frequência de quem está desejando o bem para você. Aí, saindo agora de quem está desejando o mal. Então, tudo é questão de sintonia também, Luiz Fernando. E existe, sim. Só que o termo bruxaria do bem não é mais usado hoje em dia, né? Mas se nós fosse usar bruxaria do bem e bruxaria do mal, é tudo questão de sintonia. A do mal ia estar na mesma frequência e a do bem na mesma frequência. É questão de sintonia. E tudo é mediunidade. Quem faz isso, todos são médios. A gente vai ver para frente isso também. Vamos ver o que a Sandrinha pergunta aqui. E se a pessoa tem uma vida atual digna e correta, mas tem um passado obscuro para resgatar, ela recebe a maldade que o outro envia para ela? Agora, vamos pensar assim. É aquilo que a gente está dizendo. Saiu da frequência, aquilo que você tem para trás, do teu passado, não quer dizer que você vai resgatar recebendo maldade. Você pode resgatar o teu passado fazendo o bem, que é o correto. Seria a mesma coisa. Vamos pensar assim. Numa encarnação passada, eu tirei a vida de alguém. Como é que eu resgato isso? Alguém tem que tirar a minha vida? Mas esse alguém que tem que tirar a minha vida, ele está cometendo mal também. Então não funciona assim a lei de Deus. Então, se eu tirei a vida de alguém, nessa vida, provavelmente eu vou receber essa pessoa na minha família, como filho, como alguém, né, muito próximo, para me atender agora. Eu tirei a vida dele, agora eu vou cuidar dele. É assim que funciona. Então, nesse caso, não é muito difícil de ter acontecido isso, né, Sandra? Se na vida passada eu fiz muita maldade, né, agora, nessa vida, quem sabe eu estou com essas pessoas que eu fiz muita maldade agora dentro da minha família para fazer o bem para elas agora. Então, se nessa vida agora eu já tenho uma vida correta, uma vida boa, aquele passado que eu fiz de errado, eu estou resgatando com essa que eu estou fazendo agora aqui. E com certeza, se eu prejudiquei alguém, esse alguém está próximo de alguma forma convivendo comigo. Por isso que a gente tem que, né, seguir aquilo que Jesus ensina. As pessoas de mais difícil convivência é aquela que a gente tem que dar uma atenção para tentar corrigir aquilo que a gente... Né, a gente sabe que isso tem a ver com o passado. Então, agora eu tenho que fazer o bem para ela. Por mais que seja difícil fazer o bem, mas eu preciso fazer o bem para ela. Então, isso que você falou, né? Eu não preciso receber a maldade de ninguém para corrigir maldade com maldade. Na lei de Deus, você corrige o bem, né? O mal que você fez, ou o mal que te fizeram, você tem que corrigir com o bem que você vai fazer ou o bem que você vai receber. É assim que se corrige. A Mariana. Uma pessoa em estado de possessão consegue, por vontade própria, sair da situação? Em estado de possessão. Nós falamos disso quando nós estudamos, também no ano passado, numa das aulas, sobre obsessão e desobsessão. A pessoa, quando está em possessão, ela precisa de uma ajuda de terceiros para sair da situação que ela se encontra. Sozinha ela não consegue, porque ela está sob o domínio de um espírito. Então, você vai tratar esse espírito que está dominando ela, ou esses espíritos, para trazer ela novamente, essa pessoa possessa agora, à consciência e ajudando. Então, você precisa tratar tanto a pessoa, ajudar a pessoa, quanto encaminhar os espíritos que estão atuando nesse momento, a dominando, né? Então, sozinha ela não consegue. Mas esse assunto, se você quiser detalhar mais, pegue a aula lá, que está lá tanto no canal do Caminhos do Bem, do YouTube, quanto no meu canal, Edevaldo Kulcheski.
a aula Obsessão e Desobsessão. Você vai ter sobre isso também. Ótimo, meu querido Divaldo. Vamos adiante, então? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar, né, o que Kardec fala para nós na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9. E aqui, nesse capítulo, Kardec vai falar sobre feiticeiros, feitiçarias, as fórmulas e práticas, talismãs e amuletos, bênçãos e maldições. Começando por feiticeiros e feitiçarias, que está, né, da questão 552 e 556. Nesse livro, muito interessante, A Evolução do Pensamento Humano, no capítulo 12, nós encontramos essas definições. Aqui que eu citei algo que o Luiz Fernando aqui. O ritual de feitiçaria está ligado à origem da maioria das religiões primitivas, lá no início, né? Tanto é que quando a gente assistia muito aqueles filmes de cowboys, índios, né? Em todas as tribos tinha o feiticeiro, não tinha? E o feiticeiro não era uma pessoa voltada ao mal. Então, eu lembro, né, quando assistia aqueles filmes de cowboy, que dentro da tribo dos índios tinha um feiticeiro que ajudava a curar as pessoas, né? Então, o ritual de feitiçaria está muito ligado, então, a todas as religiões primitivas. Lá no início das religiões, aquela pessoa que era a líder religiosa era chamada de feiticeiro. E os praticantes dessa feitiçaria lá da época, que era uma feitiçaria para o bem, né, com a ideia de ajudar as pessoas, então, esses eram denominados de feiticeiros, tinham grande influência social no meio que viviam, eram encarados como os líderes religiosos ou conselheiros. Então, lá no início, né, era assim que se entendia essa questão. Próximo. Continuando com esse capítulo do livro Evolução do Pensamento Humano. Então, antigamente, a palavra feitiço, ela expressava tão somente a operação de algo que era no sentido benéfico, algo para ajudar a pessoa a acumular forças, né, positivas, e eles usavam muito a questão de objetos para proteger pessoas, e para proteção de pessoas. Então, antigamente, a palavra feitiço estava muito ligada à proteção das pessoas. Agora, atualmente, a palavra feitiço mudou, como eu falei. Hoje significa operação de magia negra, destinada a prejudicar alguém. Então, hoje, se você perguntar sobre feitiço, consultar sobre feitiço, a maioria das informações vem no sentido de prejudicar alguém. Né? Feitiçaria, prejudicar alguém. Mas no início era justamente o contrário, era para ajudar, era para proteger. Hoje a gente dá outros nomes, como eu dei o exemplo. Vamos irradiar energia para uma pessoa, fazer irradiação. Se fosse lá na antiguidade, nós ia dizer, vamos fazer um encantamento de energia, né, benéfica. Então isso ia se chamar um feitiço do bem. Mas as coisas mudaram, os termos mudaram. E não se usa mais esse termo agora, né? Próximo. E aí Kardec, na questão 555 do Livro dos Espíritos, pergunta: que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Quem é o feiticeiro? E aí que nós vamos ver, né, que aquele que nós chamamos de feiticeiro são pessoas que possuem força magnética, médiums. São pessoas médiums. Ou seja, são médiums dotados de poderes não sobrenaturais, como muitas pessoas pensam, mas dotado de alguns poderes de manipular energias. Como são médios, ele consegue movimentar mais energias. Então, feiticeiros são médios, né, pessoas médios, e aí que vem o médium. Toda pessoa que é médium, o que é médium? Médium é um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Todos os médios são bons? Não, tem médios que não é bom. Então, tem médios que são bons, que trabalham para o bem, para ajudar. E tem médios que trabalham para prejudicar. Ok?
Próxima. Então, na questão 552, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Vamos falar mais uma vez, né? Essas pessoas que dispõem dessa força magnética são médiuns ostensivos. E se forem maus, se forem pessoas médios e pessoas, né, voltadas ao mal, pela lei de sintonia, sem dúvida são secundados, né? Atrás deles estão os espíritos maus, os espíritos impuros. Porém, mais uma vez falando, não devemos crer nesse suposto poder mágico, né? Essa questão supersticiosa. É uma lei natural ser médium. Toda pessoa é médium. Existem pessoas que, né, como está colocado ali, pessoas mais ostensivas, pessoas que têm sensibilidades maiores e que, pela lei da natureza, conseguem, por essa disponibilidade de poder mexer mais com energias, fazer mais movimentações energéticas. Se forem bons, médios bons, energias boas. Médios maus, energias ruins. Energias negativas, né? Próximo. Bom, lembrando, está tudo dentro da lei natural de sintonia. A pessoa sendo má se vincula por sintonia a espíritos maus. E se o alvo, aquela pessoa que eles querem desejar o mal, se o alvo sintonizar com eles, se torna possível essa ação maléfica. Ok? Isso nós já vimos, né? Só confirmando agora aqui. E aí vem agora um questionamento aí. Próximo. Então, a feitiçaria existe mesmo? A crença na sua existência não é um produto da ignorância ou da superstição? Será que existe mesmo feitiçaria? Próximo. Aqui eu vou me valer do Divaldo Pereira Franco, nesta obra, Divaldo Franco Responde, volume 2. E ele diz para nós assim: se existem pessoas que se dedicam a práticas denominadas de feitiçarias, então a feitiçaria existe, sem dúvida. Então, se existem médiuns que se dedicam à prática de movimentar energias para fazer o mal, se existem, então, sem dúvida que não podemos fugir disso, existe. Existe, entre aspas, essas energias para enfeitiçar, para dominar, para atrapalhar pessoas. Agora, vamos lá. Divaldo diz, mas que o seu resultado seja eficiente depende da lei de sintonia. Pode existir. Você tem espírito mau. Existem médiuns voltados ao mal. Um pede ajuda para o outro para prejudicar. Então, isso existe. Agora, o resultado disso depende da lei de sintonia. Se você estiver vinculado à mesma frequência, você vai se vincular e isso vai acontecer. Continua, Divaldo. Em alguns casos, em razão da sintonia, da indução psicológica e da autossugestão, o indivíduo pode se vincular mentalmente e ser vítima desses espíritos perversos. Então, eu já vi muitas pessoas falando, bom, primeiro existe a sintonia, mas existem muitas pessoas que dizem, olha, foi feito um feitiço contra você. E a pessoa põe aquilo na cabeça e começa, ela não tinha vínculo com ela estava numa frequência diferente, não muito, né, mas estava diferente. Mas daí ela põe aquilo na cabeça, que fizeram alguma coisa contra ela, e aí começa a acontecer uma coisa errada aqui, outra ali, um probleminha ali, e aí por autossugestão, ela começa a se achar influenciada. E aí com isso ela vai baixando a frequência até sintonizar. E aí começa a acontecer. Não estava. Só que as coisas acontecem. É como alguns exemplos, vamos citar assim. Eu estou caminhando numa calçada. Em determinado momento, lá tem uma pedra solta na calçada. E eu tropeço naquela pedra. Agora, se alguém disse para mim, ó, fizeram alguma coisa contra você, aí eu já, por autossugestão, vou dizer, esse tropeço foi por causa
tem alguém me perseguindo, tem alguém querendo fazer mal para mim, foi feito um feitiço contra mim. Então, não, aquele tropeção não tem nada a ver com isso. Foi um descuido meu. De repente, eu estava lá no WhatsApp, distraído, não vi a pedra solta, tropecei na pedra. Isso não tem nada a ver. Mas a pessoa que começa a pôr na cabeça, por indução psicológica, que fizeram alguma coisa contra ela, tudo o que acontece, ela vai dizer que é por causa daquilo. E aí, começa, né? Não tinha vínculo e começa, de repente vincula. É isso que Divaldo está dizendo para nós. Por isso temos que cuidar, né? Bom, próxima. Então, diante de tudo isso que a gente está falando, nós não podemos fazer como o avestruz faz, né? Que diante de qualquer perigo enfia a cabeça na areia e diz, isso não existe. Nós não podemos dizer que isso não existe. Nós não podemos dizer que a ação espiritual negativa não existe. Nós não podemos dizer que não existem espíritos maldosos. Tudo isso existe. Então, nós não podemos enfiar a cabeça num buraco e dizer, não, isso não existe. Então, a feitiçaria ocasionada pela sintonia é um assunto que devemos examinar. Se existe, a gente aprendeu dentro da doutrina espírita que tudo tem a ver com sintonia, tudo tem a ver. Então, se a sintonia existe, é uma lei, então nós temos que começar a pesquisar as coisas agora, a estudar, como estamos fazendo hoje, estudar sem esse preconceito de, eu sou espírita, estou protegido. Eu sou essa religião, estou protegido. Não, só a religião não nos protege. Só ser religioso não protege. O que nos protege é pensamento bom, é sentimento bom. Isso nos protege. Então, nós não podemos, né, criar uma convenção ou achar que, não, isso não vai acontecer comigo. Não. Eu tenho que cuidar, orar e vigiar, lembra? É isso que Jesus nos ensinou. Próximo. Hermínio de Miranda, nesse livro muito bom chamado Diálogo com as Sombras. Todo médium tem que ler esse livro. Ele alerta para nós. Os trabalhadores espíritas não devem ignorar a realidade da magia negra. Dessas atividades negativas, de cerimônias negativas, a fim, né, de não sermos tomados de surpresas nas nossas tarefas redentoras. Isso está nesse livro, na página 148 até a 167. É um capítulo que trata sobre magos e feiticeiros dentro dessa obra, né, de Hermínio de Miranda, Diálogo com as Sombras. Então, não podemos ignorar essa realidade para não sermos pegos de surpresas quanto a isso. Próxima. Aqui eu paro para perguntar mais uma vez. Tem alguma questão? Por enquanto não, Divaldo. Acho que podemos seguir. Vamos seguir, então. Vamos lá. Vamos falar de oferendas aos espíritos. Vocês já ouviram falar daqueles despachos, de encruzilhadas, aquelas, né, essas situações? Vamos falar disso um pouco agora. Próxima. Então, há pessoas que oferecem velas, alimentos, bebidas aos espíritos para obter algum favor. É possível um espírito atender a esse favor? O que você acha? Próximo. Vamos ver o que o Divaldo Franco fala para nós sobre isso. Diz ele, muitos espíritos podem atender este pedido, porque o seu perispírito está tão impregnado ainda da matéria, está tão denso, que ele ainda acredita que ele consegue nutrir-se daquele alimento. Aquelas velas acesas acha que aquelas velas acesas vão beneficiá-lo com luz. Lembrando, né, que a luz que ele precisa não é uma luz externa, é uma luz interior. Então, existem espíritos ainda com o seu perispírito muito denso, quase tão pesado, assim, que quase ele consegue agir no mundo físico. Com isso, quando fazem alguma atividade, alguma oferenda para ele, olha, eu vou ter que fazer um trabalho na encruzilhada tal, para você fazer o meu favor lá que eu quero prejudicar o vizinho, tal, né?
Então, fazem a oferenda, aquele espírito está lá, tentando nutrir-se daquele alimento. Então, quando você promete que a esses espíritos, né, que se dedicam à prática do mal, certas compensações, eles vão atender, eles recebem aquilo, né, como fosse uma oferenda para eles, ficam muito contentes com aquela oferenda, e aí vão tentar perturbar aquela pessoa contra quem se realiza esse pedido. Lembrando que, pela lei divina da sintonia, não conseguem perturbar o indivíduo que está resguardado pela oração, pelos atos nobres, por uma vida moral saudável. Não tem sintonia. Mas que há esse trabalho, há. Que os espíritos vão lá em busca, né, daquela oferenda, para tentar nutrir-se de alguma forma daquilo. E atender ao pedido que foi feito, isso existe. Está aqui, Edivaldo falando para nós, né? Próxima. Aqui é muito interessante. Talvez a gente já ouviu falar sobre isso, alguém, né? Espero que ninguém tenha feito isso. Existem pessoas que mexem nesses objetos das oferendas. Vão lá, tem alimento, né? Pegam esses alimentos, tem bebidas, pegam as bebidas, e depois que mexem, alguns até chutam, fazem, né, destroem com aquela oferenda. E depois que acontece isso, essas pessoas começam a dizer que estão passando mal, que não estão bem, que alguma coisa está acontecendo com eles. Eu já atendi várias pessoas que vieram em socorro na casa espírita que fizeram isso, né? E aí, o que o Divaldo diz para nós sobre isso? Diz assim ele, ó, primeiro, nós temos o dever de respeitar todas as crenças. Respeitar. Se a gente, né, não se vincula àquilo, não faz aquilo, é um problema, vamos dizer assim, que a gente pensa assim. A gente tem esse pensamento dessa forma. Mas se tem alguém que pensa dessa forma e faz isso, vamos respeitar. Primeira coisa. Temos a obrigação, né, de respeitar o direito do outro de pensar diferente de nós. E se por acaso encontrarmos um feitiço desse tipo, numa encruzilhada, não vamos nos envolver, não vamos chutar, não vamos fazer nada, nem zombar. Por quê? Porque lá estão espíritos, naquele local, vinculados àquela oferenda. Estão ali. Se eu passei ali e estou numa sintonia diferente, passei, fui embora, não tem vínculo. Mas se eu me vinculo, começo a xingar, começo a bater, chutar, o que aconteceu? Vinculou. Sintonia. Fiquei com raiva daquilo? Sintonia. Zombei? Sintonia. E aí, em nosso desequilíbrio emocional, investimos contra aquilo. Então, nós sintonizamos com aqueles espíritos. E estamos sintonizados, e aí zombamos, chutamos, se apossamos de alguma coisa dali, que era um deles, e vamos levar para casa, eles vão junto. Passam a nos perseguir. E como estamos sintonizados, eles passam a transmitir para nós ideias perturbadoras. Sentimos ameaçados, porque eles estão raivosos, encolerizados, e passam a nos prejudicar. Então, isso, né, pessoas que passam e depois se sentem mal, isso é possível? É possível, sim. Então, não faça isso, respeite o outro. Tudo isso a gente sabe que está acontecendo, acontece, tem doutrinas que fazem isso. Respeito, ok? Só não sintonizar. Próxima. Oi, Edivaldo, agora é a hora da gente abrir um pouquinho para as perguntas. Na verdade, eu tenho uma pergunta não. Eu estava aqui fazendo um questionamento comigo mesmo, né, sem querer naturalmente, não querendo, né, desrespeitar nenhum tipo de religião, mas seria lógico a gente inferir que
quando a gente oferece coisas materiais para espíritos desmaterializados, no sentido de não estarem mais encarnados, a gente não estaria, de certa forma, sujeitando esses espíritos a continuarem vinculados com o mundo material, de certa forma, escravizando até esses espíritos que são imperfeitos, são infelizes, né? O que você acha disso, Não, Divaldo? sem dúvida é isso mesmo, Carlos. Mas vamos pensar assim, quem é que está fazendo isso? É uma pessoa que tem assim, uma grande ignorância da espiritualidade. Então, para eles, quem faz isso, ele está num nível de entendimento que para ele está certo aquilo. Mas nós sabemos que cria esses vínculos e prende essas entidades, né? Em vez de ajudá-los a despertarem, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles precisam desses espíritos naquela condição para que façam o mal que eles querem. Quem é o mais maldoso agora aqui? É o espírito ou é o encarnado que está fazendo isso? Então com o respeito que temos por quem faz isso, mas nós sabemos que está prejudicando aquela entidade. Além do abuso de pedir para ela fazer o mal, que está criando vamos chamar assim, de dívidas, né? Com outras pessoas que vão precisar ser resgatadas de algum modo. Por isso que depois, numa encarnação seguinte, nascem tudo junto. Essa é a importância do esclarecimento, né, Diogo, que a gente vai conquistando através do estudo, principalmente, né? Então, Exatamente. meu querido, tem alguns comentários aqui no nosso chat, mas o que acontece é que o nosso tempo está se esvaindo. Então, vamos passar para a próxima, se der tempo a gente volta um pouquinho. Beleza. Então, vamos lá. Já coloca. Tá. Bom, Kardec também queria saber sobre essas fórmulas e práticas cabalísticas, né? E aí entra agora aquela outra qualidade próxima, entra aquela outra qualidade de espíritos que eram os espíritos levianos, aqueles que já não eram tão maldosos, mas eles são maliciosos. São aqueles que gostam de zombar, brincar, de não se preocupam com a verdade. Então, fazem mais coisas por malícia que por maldade. Malícia quer dizer enganar, quer dizer zombar, quer dizer, né, brincar com as pessoas. Então, Kardec, quando fala sobre fórmulas e práticas cabalísticas, nós vamos ver que aparecem esses espíritos agora aqui, os levianos. Próxima. Então, Kardec, na questão 553, qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas de certas pessoas que usam, né, para dispor da ajuda dos espíritos? Fazer todas aquelas fórmulas, aqueles ditados que as pessoas ficam fazendo e falando, né? Então, os espíritos afirmam no Livro dos Espíritos que todas as fórmulas são mera charlatanice. Não existe nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã, nada, né, que tenha ação sobre os espíritos. O que tem ação sobre os espíritos são bons pensamentos e maus pensamentos. Os bons pensamentos atraímos bons espíritos. Maus pensamentos atraímos maus espíritos. Não é a fórmula ou aquilo que eu acho, né, falando ali de uma fórmula cabalística que vai resolver. Próxima, até aqui eles colocam, né, na questão 553A, de que existem pessoas que criam esses sinais, esses conjuros, né? Mas tudo isso, né, ficai certo que são espíritos que fazem isso para zombar da nossa credulidade. Ok? Aqui a gente vai entrar agora num campo muito interessante. Talismãs e amuletos. O próximo. Que
que é muito... tem muita coisa para gente falar aqui. Então, eu vou passar mais rapidinho aqui para a gente poder dar um tempo nosso aqui, senão a gente... E é muito importante essa parte. Próxima. Então, Kardec, na questão 554, trata do talimã. E aqui a questão 554, ele mais ou menos diz isso. Um homem confiando em um talismã, acha que vai ficar protegido. Eu já vou explicar o que é um talismã, né? Acha que vai ficar protegido das energias ruins. E que esse talismã vai atrair espíritos que vão o proteger. E aí, Kardec completa ali, mas estes, né, espíritos não vêm por causa do talismã, e sim por causa dos seus pensamentos que sintonizaram com eles. Então, são os pensamentos... Quando Kardec começa a falar do talismã, dos amuletos aqui, ele não vai, né, ele vai mostrar para nós que existem essa possibilidade de você energizar um objeto, mas não é esse objeto que vai nos proteger ou vai evitar, né, de nós ter uma influência negativa. É o nosso pensamento, é o nosso sentimento que vai fazer isso. Próximo. Então, existem, né, muitas pessoas que utilizam um talismã, um objeto qualquer, e acham que esse objeto está protegendo. Na verdade, o que está protegendo é que a pessoa, usando esse objeto, ela psicologicamente se acha protegida. Ela se acha protegida, então ela não está com medo, ela muda o padrão vibratório dela, né? Próximo. Então, Divaldo coloca para nós que pode existir autossugestão nesse momento. E a autossugestão traz algum tipo de proteção, como eu acabei de falar. Então, a pessoa coloca na cabeça, né, por autossugestão, que ela está protegida, que tem algo vinculando a ela. Então, ela cria algo positivo em volta dela. É isso que está protegendo ela. Na verdade, é algo psicológico, que está ali fazendo com que as coisas negativas não a afetem. Para nós, espíritas, o melhor talismã é a boa conduta, os bons pensamentos e os bons sentimentos. Isso é fala de Divaldo Pereira Franco, né? E nós concordamos. Próximo. Então, para muitos ainda, o amuleto serve de um apoio psicológico, algo que ela coloca na cabeça que existe essa proteção em volta dela, devido ao uso daquele objeto, e isso a revigora de forma psíquica, né? Fazendo com que... É mais ou menos como se a pessoa está armada, ela tem uma arma, e ela vai passar numa região, né, mais escura, né, ali, e ela, estando armada, ela vai sem medo. Então, o talismã é mais ou menos como se ela tivesse uma arma que a protege, dá uma força mental para ela. Próximo, vamos só diferenciar aqui, né? Eu estou falando talismã e amuleto. Então, o que é né? Existe uma pequena diferença entre eles. O talismã, ele é feito para criar uma aura protetora em volta da pessoa. E o amuleto é um objeto que você coloca que qualquer energia negativa que emane para você, ele puxa no objeto para dissipar, né, aquela energia. Então, essa é uma diferença. A gente fala talismã e amuleto, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas para quem convive com isso, tem uma pequena diferença. Então, talismã, ele protege formando... A ideia é de formar uma aura em volta e o amuleto é de absorver qualquer energia negativa que vai em direção à pessoa. Próxima. Então, se a pessoa pode estar usando amuleto, pode estar usando um talismã, e daí ela acha que pode em qualquer lugar que vai ficar protegido. Aqui eu coloquei uma situação de um bar, alguma coisa assim, né? Então a pessoa está ali com uma pulseira, um colar que tem um talismã, né, um amuleto ali, e acha que aquilo vai fazer a diferença, que ela vai estar protegida. Na verdade, não vai fazer diferença se o pensamento dela estiver ali de leviandade, de coisas negativas, né?
porque aquilo não vai impedir que um espírito inferior que esteja naquela ali cause danos para ela, para aquela pessoa que está. Não é o talismã que vai impedir que essas influências negativas estejam protegendo ela, se ela não está se cuidando do que pensa, do que sente. Bom, próxima. A gente falou sobre essa questão do talismã e do amuleto. Isso remete a nós a ter que estudar um pouco sobre psicometria. O que é psicometria? Psicometria seria a capacidade de medir energia impregnada nos objetos. Existem pessoas dotadas desse dom. Então, se existe como medir energia impregnada no objeto, é porque os objetos se impregnam de energia, não é isso? Então, vamos lá, próxima. Então, essa capacidade da psicometria, você consegue identificar nos objetos, você consegue ler a história daquele objeto ou as energias preponderantes daquele objeto. Lembrando, nós, quando compramos um objeto, uma roupa, tudo que a gente impregna de energia. Tudo. Nós irradiamos energia. Nós deixamos um rastro de energia onde a gente anda. Mas aquilo que é nosso, do dia a dia, o contato nosso pessoal das coisas, nós deixamos a energia nossa impregnada em todos os objetos. E tem determinadas pessoas que conseguem identificar a origem, desde quando aquele objeto surgiu até, né, a história de todo objeto. Isso tudo acontece através da psicometria. Próxima. Então, assim como a gente viu que existe essa questão dos amuletos, dos talismãs, que existe como energizar esses objetos, então fica comprovado que, né, a psicometria comprova que isso é possível. Foi com essa ideia que surgiram os talismãs e amuletos, né? Que são objetos impregnados com energia positiva, que a ideia era proteger. Só que vamos lembrar, à medida que você vai usando aquele amuleto, aquele né, talismã, você está impregnando ele com as tuas energias. Então, por um período curto de tempo, você vai mudar toda a energia daquele objeto, colocando a tua energia naquele objeto, perdendo a função de amuleto e de talismã. Como as pessoas acham que aquilo é permanente. Se você começa a usar, você coloca a tua energia ali, né? Próximo. Então, todos os objetos ficam impregnados com a energia, né? Nossa. Então, você comprou algo usado que pertencia a alguém. Quando você comprou um carro, ali, nós estamos dando um exemplo, mas qualquer objeto usado que você comprou de alguém, você comprou, naquele momento ele está com a energia do dono anterior. Mas com o passar do tempo, você vai substituir a energia daquele objeto, né, com a tua energia. Vai dissipar a energia anterior, ficando com a tua energia. O que vai ficar são os requisitos históricos das energias que passaram por aquele objeto. Mas aquele objeto sempre vai ter a impregnação da energia momentânea de quem usa. Aqui eu dei o exemplo, a pessoa comprou um carro que estava com a energia A, que é a energia do anterior, com o tempo a energia passou para a dele. Mas naquele carro ficou gravado a energia, né, do dono anterior, claro, gravado lá, mas a interferência hoje, a que está valendo agora, se alguém pegar, sentir ali, é a energia última do dono que está ali. Próxima. Então, isso acontece com tudo que a gente tem. Com as nossas roupas, né, calçados, objetos. Tudo que a gente tem está impregnado com a nossa energia. Tudo está imantado com a nossa energia. Próximo. Então, a gente, né, cria esses apegos aos objetos. Quando a gente se apega, a pessoa que é muito, muito egoísta, né, a pessoa que não gosta que os outros usem os seus objetos, né? Então, a gente, às vezes, é muito apegado aos nossos objetos. A gente cria vínculos energéticos com os nossos objetos. E aí,
por exemplo, alguém vem emprestar, né, o nosso objeto. Eu vou falar disso já para frente. Deixa eu primeiro falar uma outra coisa para comprovar isso que eu estou falando. Então, nós impregnamos com o nosso objeto. Aqui eu queria só mostrar, esse mesmo, pode colocar. No livro Voltei, de Chico Xavier, o irmão Jacob desencarnou, estava recentemente no plano espiritual, estava acordando no plano espiritual, vendo a sua filha, os amigos, mas ele estava com uma sensação muito ruim dentro de casa. Ele não conseguia efetuar ele estava com dificuldade de desligamento do ambiente doméstico. O ambiente doméstico estava impregnado das suas energias, os objetos estavam todos impregnados com a sua energia. Então ele coloca lá embaixo, nossos objetos de uso pessoal emitem radiações que se casam com as nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou não nos perturbem. Ele só conseguiu se desprender da parte física porque a filha dele e os amigos tiraram ele de casa e levaram ele para próximo do mar. E lá fizeram toda uma atividade de desprendimento. Aí ele conseguiu, porque dentro de casa ele não estava conseguindo se desprender completamente da parte material, porque as energias dos objetos estavam atrapalhando o desprendimento dele. Veja que interessante. Agora sim, vamos para o próximo ali. Objetos emprestados. Quando você é muito apegado aos objetos teus, e alguém vem pedir para emprestar algo que você, né? Você é apegado àquilo, você não gosta que os outros peçam. Aqui eu coloquei o exemplo de uma batedeira de bolo, mas pode ser uma furadeira, uma máquina de cortar grama, qualquer coisa. Aí você empresta aquilo de alguém e a pessoa é egoísta, ela não gosta de emprestar. E você emprestou. Aquilo foi com uma carga de energia tão grande de forma negativa que é quase que impossível não estragar na tua mão. Você empresta, aquilo está energizado negativamente pelo apego do dono, e aquilo, de alguma forma, vai... Né? A maior parte das coisas emprestadas estraga na mão daquele que emprestou. Por quê? Por causa do apego, da energia que está lá impregnada naquele objeto. Próxima. Então, para que nós não fiquemos apegados às coisas, quando nós... Né, desencarnar isso para não nos perturbe, vamos aprender a praticar o desapego. As coisas vão ficar impregnadas com as nossas energias, mas não com a nossa energia negativa de apego, com as nossas energias de uso, que é diferente. Próxima. Então, para fechar aqui esse raciocínio, né? Os objetos podem funcionar como acumuladores ou condensadores de forças, mas nenhum amuleto ou talismã vai nos conseguir proteger da ação de um espírito, porque os espíritos são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Ok? Fecha esse assunto. Bom, o que você acha nós fechar? Fechar, falta só alguns slides aqui, nós fechamos, depois voltamos para as dúvidas. Sem problema, fazemos isso. Então, se alguém não puder ficar, né, depois daí, os que puderem ficar, daí ouvem as respostas. Não, mas todos ficam, tenho certeza que é rapidinho aqui agora. Ficam todos convidados a continuar, porque está muito interessante o assunto. Vamos adiante. Vamos lá. Bom, para encerrar, então, agora, vamos falar das bênçãos e maldições, né? É a última partezinha, então. Próxima e próxima. Né? Então, na questão 557, Kardec pergunta, pode a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançadas? Então, a resposta é, Deus não escuta maldição injusta. E culpado perante ele se torna o que a profere. Então, se você é uma pessoa de bons pensamentos, bons sentimentos, você está
numa condição diferente de uma maldição, que, como está ali. Né? Deus não escuta maldição. Quando fala Deus não escuta, a lei de Deus não te alcança. Né? Então, essa maldição injusta não te alcança se você não está culpado, ou não está sintonizado com ela. O comum é que serão amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Isto pela lei de sintonia. A lei de sintonia, vocês vejam que se emprega a todo o nosso estudo hoje, né? Próxima. Então, jamais a bênção e a maldição podem desviar do caminho da previdência divina, né? Que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta, senão aquele que a merece. Então, qualquer bênção, a pessoa diz, Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te cuide. Isso, para aquele que está numa condição boa, isso vai ajudar muito. Vai chegar até você. Mas se você está numa condição boa e alguém diz assim, nossa, né, por inveja, a pessoa fala, essa pessoa não devia ter o que tem. Então é uma maldição injusta, não vai me alcançar. Agora, se eu sou invejoso e alguém inveja o que eu tenho ainda, e com isso joga alguma maldição, dizendo né, que isso não vai me fazer bem eu ter aquilo. Então, se eu mereço aquilo, então, se eu mereço aquela inveja do outro, aquela energia negativa, aquela energia chega a mim e eu posso perder aquilo que eu tenho. Então, tudo de acordo com sintonia. Próxima. Por isso que está aqui. Deus não ouve uma maldição injusta. A lei de Deus não deixa que uma maldição injusta se aplique. Não havendo sintonia. Isso quer dizer, então, que Deus permite uma maldição justa quando o indivíduo, de alguma forma, por alguma razão, mereça aquele mal? Aí é assim, né? Se a pessoa está numa frequência, está com pensamentos, está com sentimentos que não sejam bons, aquela maldição, entre aspas, se torna justa, porque ele está sintonizando naquela frequência. Então, pela lei, aquilo nos alcança. Pela lei de sintonia, né? Próxima. Aqui Divaldo explica para nós sobre bênçãos e maldições. Se dizemos, por exemplo, que Deus te abençoe, essa onda vibratória nos envolve, né? Essa onda vibratória envolve o outro numa energia de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Então, vai chegar a nós. Mas quando alguém pragueja e deseja a infelicidade do outro, não é idêntica à consequência, porque a inferioridade de quem emite a onda pode não encontrar ressonância, sintonia, se o outro estiver numa faixa vibratória diferente. Então, quando eu estando bem, estando numa vibração boa, venha de onde venha, aquela vibração boa chega a mim. Não chega às ruins. Porque não tem sintonia. É isso que Divaldo coloca para nós. E para encerrar, o último slide, então não me valerá a pena utilizar incenso, defumações e me encher de talismãs e amuletos se o meu mundo interior, meus pensamentos, meus sentimentos estiver desguarnecido. A nossa vida interior é que determina a nossa vida exterior. O nosso modo de ser, lá no íntimo, é que estabelece as diretrizes do que nós vamos encontrar aqui fora de nós. Então, é o nosso mundo íntimo que se reflete para o nosso exterior. É isso, gente, que nós tínhamos para falar sobre feitiçarias na visão espírita.